E eu, quando for levantado da terra, todos trairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Amém. Aí você vai contar para os irmãos, só por gentileza, nós temos em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Coríntios, capítulo de número 1, versículos de número 18 até o 29. Eu sei que é um pouco extenso, irmãos, mas eu gostaria de ler juntamente com a igreja esse texto, porque ele vai falar sobre o prenúncio que Jesus Cristo falou no versículo anterior. Aqui como uma carta de atestado do maior ato que já aconteceu na história de toda a humanidade. Então você que todos decidam comigo, texto maravilhoso da palavra de Deus, 1 Coríntios 1, versículo 18 a seguir. Quem se puder, vamos acompanhar, vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas nós, para que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então esse foi o tema, o versículo anterior, que os jovens escolheram como o tema dessa festividade. E eu acredito que é um tema bem oportuno para nós hoje, nós compartilharmos com os irmãos. Nós que somos brasileiros, nós sabemos que hoje lá no Brasil, na nossa nação, por ser um país cristão, se comemora o dia da Páscoa, um dia fazendo referência à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e nada mais que uma festa como essa tratar um assunto como esse, falar a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo, do anúncio que ele estava naquela ocasião, falando com os seus discípulos. Então ele faz aquela declaração: e eu, quando for levantado, atrairei a muitos a mim. E isso dizia ele a respeito da morte que ele havia de fazer. Então eu vejo aqui para nós, jovens, irmãos, irmãs que estão conosco aqui nessa noite, a importância de nós termos um lugar na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, de saber, compreender, ter a noção do que isso, do significado que tem a morte de Jesus por nós. Porque esse ato de Jesus Cristo de se entregar por nós foi um dos maiores atos, o mais importante de toda a história da humanidade. De tudo que nós compreendemos no mundo até hoje, vocês jovens, talvez vocês tenham entre a faixa de 15 a 20 e poucos anos, você, irmão, já tem uma idade mais avançada,
de toda a experiência sua de vida, de tudo que você já experimentou, de tudo que você já compreendeu, de todo o conhecimento que você já buscou, o mais importante que você possa alcançar, a maior revelação, a maior experiência, a maior causa que você pode ter em sua vida, é você saber o porquê Jesus Cristo morreu pela humanidade. Isso faz toda a diferença. Eu fiz menção do texto do prenúncio de Jesus, anunciando aos seus discípulos sobre a morte que ele haveria de morrer. Embora os discípulos um pouco confusos, eles não queriam aceitar essa verdade, porque antes de Jesus Cristo morrer, ele já havia ensinado aos seus discípulos que o Filho do Homem precisava padecer na mão dos pecadores ali, e ele deveria morrer. Só que os discípulos não compreenderam, porque nós vemos que Jesus Cristo morreu, os discípulos se dispersaram e ainda não compreendiam. Nós entendemos que nós precisamos dessa verdade, dessa consciência, desse lugar em nosso coração. Porque se nós, na nossa existência neste mundo, no tempo em que nós passarmos os anos de vida neste mundo, porque todos nós de fato sabemos que iremos morrer, é a única certeza que todos nós que temos, desde a criança ao mais adulto, a certeza que nós temos é que nós experimentaremos a morte. Até que a morte chegue sobre nós, saber dessa verdade é a coisa mais importante da sua vida que você precisa saber. Porque toda a sua vida depende dessa verdade plantada no seu coração. Todos nós precisamos saber dessa verdade. Todos nós precisamos chegar ao conhecimento, à compreensão, à consciência de que Cristo morreu pelos pecados dos homens. Nós precisamos compreender isso. Então eu gostaria de falar para você, jovem, adolescente, irmão, irmã, compreenda isso. Porque se você compreender de fato, é o que nós ouvimos hoje, você nunca mais será o mesmo. Não tem como experimentar isso, não tem como provar isso, não tem como conhecer isso e permanecer na mesma inércia, na mesma posição vida. E principalmente para nós jovens, vou incluir, principalmente para nós jovens que temos pouca noção da vida, da duração da nossa vida. Porque às vezes nós somos jovens e pensamos que temos toda a vida para viver ainda. Eu nunca vi um jovem preocupado com um milhão de anos. É verdade. Com o Billy Bond, o ditador da Coreia do Norte. Eu não vejo jovens preocupados com o que ele está preocupado com o Japão, mas eu vejo adultos tem gente na fábrica já falando que os voos estão cheios para o Brasil, não acha mais voo. Tem gente com medo querendo fugir do Japão na realidade. Se ficar aqui, que adianta, a bomba vai explodir, chegar no Brasil, a bomba já está estourada. Vai chegar lá, vai ter que voltar porque não tem emprego. Agora o jovem não tem muita noção disso, eles sabem, vai ter guerra, pode explodir a bomba, mas eles estão vivendo a vida, eles não estão preocupados se o Japão vai ser explodido ou se vai ter terremoto ou não. Então nós jovens não temos muita noção da vida e pouco nos preocupamos sobre a vida, porque nós pensamos e temos a consciência que vamos viver muito tempo ainda, quero aproveitar a vida, vou ter muita experiência de vida, vou conhecer vários lugares, quero conhecer várias coisas, quero experimentar muitas coisas desse mundo aí que nós não temos muita noção. Mas eu quero dizer para vocês, jovens, que compreender isso nessa idade que você está faz toda a diferença. Porque você vai mudar todo o seu estilo de vida, você vai mudar todas as suas escolhas de vida, e muito mais do que isso, você vai conseguir, através de Deus, ganhar o presente e a mudança do destino da sua eternidade. Porque a morte chegará um dia sobre a sua vida, vai bater na porta do seu coração, dizendo: é hora, você chegou, a sua hora, você vai morrer. E após isso, virá juízo de Deus sobre a raça humana, sobre as vidas dos homens da terra. As nossas obras serão julgadas. Mas existe só um destino determinado para todo homem que não tem conhecimento dessa verdade. Vai experimentar a segunda morte, vai experimentar a ira de Deus, vai experimentar o julgamento de Deus sobre todo o pecado não confessado, sobre toda a vida vivida não arrependida diante de Deus. Por isso, saber essa verdade é a coisa mais importante que nós precisamos. Às vezes nós pensamos, pastor, o senhor vem aqui para colocar minha voz para o juiz de Deus aqui, e nós vamos ter a morte eterna em nós. Pouco me importa se vocês vão ficar com medo disso ou não. Pouco me importa se as pessoas vão
vida não quiseram abandonar a sua vida, a sua juventude, os prazeres dessa fase que vocês vivem, porque nós temos muito atrativo nesse mundo. Temos muitas coisas que nos atraem a esse mundo. Mas aqueles que não abrirem mão desse tempo não poderão experimentar o que a eternidade de Deus tem para nos revelar. Mas aqueles que fizerem de tudo por esse mundo, pelos prazeres deste mundo, só vão possuir o que esse mundo tem para te dar. E a Bíblia nos diz que tudo que há no mundo é passageiro, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a nossa convicção, e nós precisamos compreender isso. Então, meu querido jovem, meu querido irmão, minha querida irmã, homem, mulher, cristãos, vocês que nos visitam nessa noite, saia daqui com esse interesse no seu coração, saber o que significa a morte de Jesus. Mas não saber só por saber, porque saber que ele morreu pelo pecado do mundo, a humanidade sabe. Os homens sabem, mas eles se fingem de surdo porque não querem dar atenção para a mensagem do Evangelho. Mas eu quero que você conheça isso, peço, eu quero ter uma experiência de Deus. Porque uma coisa é você saber que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, aprendido desde criança, minha tradição, desde criança me ensinaram isso. Outra coisa é você experimentar o Cristo ressuscitado. Aleluia, meu Deus. Porque ele morreu e ele vive. O que te conduziu a vir aqui nessa noite é porque Cristo vive. O que fez você vir aqui é saber que Jesus Cristo ressuscitou. A garantia da nossa pregação é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. E isso é a experiência que todos nós precisamos ter. Meu Deus. Aleluia. Eu fui atraído por esse amor. Eu não participei do vídeo, mas quero dizer, também com vocês. Eu fui atraído por esse amor. Porque quando cheguei no Japão, tinha noções, vou contar tudo. Eu não vou contar tudo, toda vez que eu conto desse, não decorou, né? Mas quando eu no Japão, tinha noções, de cabeça vazia, de cabeça vazia. Queria vir aqui trabalhar 3 anos, fazer isso todos os dias, comprar uma casa boa no Brasil, aqueles carrão, as coisas, chega de som, porque esse mundial, assim, um som para ficar curtindo a festa com a galera, os cantando aqui da galera. Comprar uma casa, ter uma inteligência na minha casa, para planejar para você. Tem uma piscina no fundo, uma churrasqueira, churrasco no final de semana com a galera curtindo, a mulherada, aquele negócio todo. Esse é uma noção de cabeça vazia. Graças a Deus que eu fui atraído por Jesus Cristo, mas eu não nada. Esse era o meu sonho. Mas eu me lembro até hoje, quando eu entrei pela primeira vez na igreja de lá de casar, com esses sonhos no meu coração. Eu tive um encontro com Cristo que me encontrou lá quando eu tinha 11 anos de idade. Eu chorei tanto naquele encontro, não conseguia parar de chorar, porque eu sabia que era aquilo, e Deus me fez voltar lá atrás, no primeiro encontro que eu tive a presença de Cristo. Quando eu fui cantar o grupo das crianças, querendo dar de glória lá, querendo dar de glória. Eu fui cantando, comecei a chorar uns anos, não sabia o que era aquilo. Porque eu fui criado no catolicismo, sempre no catolicismo, na primeira comunhão. Eu ia na igreja católica, de domingo eu ia na escola dominical. E quando eu ia na igreja católica, eu ficava lá obrigado, porque eu tinha que pegar o papelzinho da missa para poder passar de ano no catecismo. Só que quando eu chegava na igreja onde eu ia na escola dominical, eu sentia coisas que eu não sentia em outro lugar. Era uma experiência pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu comecei a orar aquelas crianças, eu senti Deus me visitando. Foi diferente quando eu cheguei no Japão, quando eu entrei na igreja, estava toda afastada, perguntando. A primeira coisa que eu queria voltar no Japão para ser legal era uma disco. E quando eu entrei no convívio, eu fiquei maravilhado. Com aqueles discos de uísque, porque no Brasil só tomava Nato Lopes, cor de terra. Aí, de vez em quando, eles tomavam um outro uísque da Red Label, mas tudo provavelmente a mesma coisa. Nem mudou gosto. Mas eu fiquei encantado, sempre comigo, eu olhei lá e falei assim, meu Deus do céu. Eu tenho acesso a tudo isso aqui. Fiquei maravilhado, mas quando eu entrei na igreja, eu digo aqui na igreja, pastor Paulo, o brilho dessas coisas que perdeu Jesus Cristo elevou a minha cabeça. Eu olhei para os montes, eu pedi socorro para a minha alma. Jesus Cristo me visitou, eu com Cristo. Eu abandonei todos os meus sonhos e fui atraído por esse amor. Nunca mais quis saber, nem comecei a sonhar mais com esse sonho, porque os problemas me foram outros. Nem queria casar, meu interesse em casar depois dos 30 anos. Me casei com 21 anos de idade, sou feliz para sempre com minha esposa, amo ela, vivo bem com ela, vivo para a glória de Deus.
Seu Vitorino, eu sou molinho na cruz do Salvador. A minha exortação é a cruz de Cristo na minha vida. A minha beleza é a cruz do meu Salvador. Então nós vemos que Jesus Cristo faz um prenúncio da sua morte, de como ele haveria de morrer. E um dos meus objetivos nessa noite, nos minutos que nos restam, é falar justamente sobre essa morte, o que ela significa para nós. Por que a cruz do Senhor, por que a morte do Calvário, ela torna o cristianismo único, distinto, separado, extraordinário, um caminho com excelência, o único caminho que leva o homem a Deus, o único meio onde o homem pode ter contato com Deus de novo. Por quê? Que Jesus Cristo ser ressuscitado torna o cristianismo único, torna o cristianismo o grande caminho, faz do cristianismo a verdade e a vida. Porque em nenhum outro segmento filosófico ou religioso nós encontraremos alguém que se espiasse e pudesse tirar a mancha do homem. Eu ser uma pessoa boa jamais vai parar no passado. O apóstolo Paulo, que falou do tratado da cruz que nós lemos, foi o único homem que não merecia a salvação, porque ele escreveu cartas para matar os cristãos e perseguir os cristãos. Quem teria poder para tirar toda a mancha do seu passado e fazer ele o maior dos pregadores do evangelho da sua época? Só existe um poder neste mundo capaz de tirar a mancha do pecado da vida do homem. E esse único caminho se chama Jesus Cristo. Aleluia! Crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitado no terceiro dia para trazer vida a todos nós. Então nós compreendemos que Jesus Cristo, eu gostaria que o primeiro objetivo é falar um pouco sobre esse homem, falar sobre esse ser maravilhoso que chama Jesus Cristo. Gostaria de falar um pouco sobre o prenúncio sobre a sua vida, algumas coisas que foram declaradas sobre como seria a vida desse homem no mundo. Falar um pouco sobre a sua vida, o seu ministério, a maneira como, quando ele veio ao mundo, as pessoas se sentiam atraídas a ele. Depois nós vamos falar sobre a sua morte e a sua crucificação. E depois eu gostaria de entrar no tratado de Paulo sobre o maior tratado da cruz do Calvário que Paulo falou em 1 Coríntios. Então esse é o objetivo para vocês saberem onde nós queremos chegar. Na primeira parte eu gostaria de falar sobre esse homem, Jesus Cristo de Nazaré. O porquê que ele teve que vir e morrer pelos homens. Pastor, todo mundo sabe. Vai falar de novo? Vou falar de novo. Romanos 3, 23. Diz assim: porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados durante cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Todos sabem, pode saltar, por que Jesus Cristo morreu para morrer pelos nossos pecados? Porque quando Deus criou a sua criatura para louvor da sua glória em plena santidade e retidão, o homem quis viver a sua própria vida desobedecendo a Deus, cometendo pecado. A vida do homem se tornou manchada pelo pecado. O homem começou a conhecer o mal na sua existência. Todos nós sabemos que é um dos maiores problemas, das maiores questões perguntada para as cabeças pensantes do mundo hoje. Nós vemos que os filósofos, muitos homens que são os pensadores da nossa era, da nossa geração, de todos os tempos, eles se debruçam querendo saber a origem do mal da raça humana. Por que homens inteligentes como nós somos maus? Porque homens como nós, às vezes, praticamos algumas coisas boas, mas ao mesmo tempo praticamos o mal. E porque o mal existe e está presente na vida de todos nós que convivemos com ele. Porque quem de nós não sofreu uma injustiça?
Quem de nós que não sofre com o nosso casamento dentro de casa? Quem de nós que estamos aqui dentro da igreja convertidos, convivemos com pessoas não convertidas dentro de casa? Quantos nós sofremos com o mal e o pecado que está no coração do homem? Então o homem pecou. E essa é uma das maiores questões levantadas por todos os homens para entender a noção do mal. E uma das coisas que mais me atraiu no Evangelho foi porque o Evangelho explica a existência do mal. O porquê que eu filho meu irmão. O porquê que eu consigo, pastor Deval, como eu amo a Luciana. Só a Bíblia consegue me explicar, mesmo amando tanto ela, eu consigo às vezes magoar o coração dela. Vocês, jovens, quantos de vocês amam seus pais? Mas quantas vezes vocês desobedecem, gritam e às vezes alguns até batem no pai? Não, eu acho. Né? Se tiver relação. Às vezes bate nos pais, grita com os pais, desobedece os pais, mas ama os pais. Como explicar isso? Como entender isso? Nós vemos que o cristianismo é a Bíblia, a palavra de Deus é o único meio que explica a causa do mal na essência do homem. É porque o homem desobedeceu a reta justiça de Deus e mereceu somente a punição do seu erro. Agora, como que o homem conhecendo o mal vai ser bom? Como sendo algo contaminado, onde ele colocar a sua mão ficará puro todas as coisas? De maneira alguma. Agora, tudo que é gerado desse homem é gerado pelo fim da herança do pecado, que é o mal. Não pecamos a semelhança de Adão, mas somos semelhantes a ele porque estávamos debaixo da criação de Adão. Então o homem pecou, então Jesus Cristo, quando ele provê o escape do homem, era para nós morrermos. Mas você já pode pensar que mesmo se você morresse, a sua vida, o seu sangue não seria suficiente para remir você do seu próprio pecado? Já pensou se você falasse assim, por gentileza, você falasse assim, Jesus, presta atenção, eu tenho que estar aí. Já pensou se você morre? Aí o seu sangue só ia ser suficiente para te colocar em um único lugar. A condenação está preparada para todos aqueles que estiverem debaixo da ira de Deus. O seu sacrifício só colocaria você no inferno mais rápido. Porque o seu sangue é manchado pelo pecado. Porque você transgrediu e desobedeceu todas as leis de Deus. Pastor, mas o senhor está falando que o senhor é uma pessoa boa? Quem se candidataria aqui nessa noite? Você é bom no que faz? Você é bom nas suas obras? Pastor, eu sou bom no filho de Deus, Marco logo. Mas quem que você se candidataria, jovens? Homem, mulher, esposa e esposa. Para você vir aqui na frente, nós pegar um USB, tacar na sua cabeça, passar de salão todos os seus pensamentos, seus sentimentos passaram nessa semana. Deus. Quem teria essa coragem? Você teria coragem para falar para sua esposa todos os desejos que passam no seu coração durante a semana? As coisas que talvez você porventura tenha assistido na ausência da sua esposa na sua casa? Ninguém está livre da culpa diante de Deus, porque todos pecaram uma vez. Porque a Bíblia diz: não mentirás. Quem nunca mentiu aqui, levanta a mão. Ninguém. Até o mais pequenininho às vezes mente. Quer esconder a arte dos pais? Todos estamos debaixo da ira de Deus, porque pecamos contra a lei de Deus, transgredimos a lei de Deus de algum modo. Não, pastor, sou pai de família. Quem nunca conquistou a mulher do seu próximo? Deus deixou a sua lei moral para provar a nós que nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus e que o pecado mora dentro de nós. Porque quando nos separamos diante da lei de Deus, nós vemos que o pecado está dentro de nós. E quem poderia tirar a mancha do nosso pecado? E nós vemos então que Deus, ali fala, porque todos pecaram, então são afastados agora de Deus, são distantes de Deus. O homem está longe de Deus. Então Deus proveu o caminho e começa a trazer o prenúncio. A primeira profecia, quem sabe a primeira profecia de Gênesis? O primeiro anúncio que Jesus Cristo viria, que da semente da mulher nasceria um, fazendo menção de Jesus Cristo, Gênesis 3:15. E depois nós vemos várias pessoas, homens de Deus, que Deus levantou prenunciando sobre a vida do Messias na terra. E nós vemos como que Deus, Ele se preocupou, Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele foi escrevendo detalhe por detalhe para que ninguém ficasse expulso diante dele naquele dia. Ninguém vai ter a desculpa de chegar lá e falar: Senhor, eu não sabia que o Senhor morreu por nós. Eu não sabia, a Bíblia declarou, profetas falaram, profetas deram a vida por essa mensagem. Fala que Jesus Cristo viria ao mundo muito antes, anos antes dele vir.
do Messias. Miqueias 5:2 nos dá esse detalhe, mas tu, Belém Efrata, posto que pequeno para as mulheres de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, mostrando que Cristo já estava com Deus, desde os tempos antigos, que Cristo sempre esteve com Deus. E falou no local onde o Messias ia nascer. E tu, Belém Efrata, fique ligado, porque lá em Belém vai nascer o Salvador do mundo. E nós vemos o cumprimento desse prenúncio em Mateus 2:1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo dos reis Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém para adorar. E nós vemos então que segundo, falou que ia nascer em Belém, nasceu em Belém. Quem pode contestar contra isso? Quem pode dizer que isso não é a verdade? Quem poderá um dia declarar diante de Deus que você não sabe dizer não? A coisa mais louca que me anunciaram foi falar que Jesus foi o plano de pecado. Desculpa, Deus. Não tem como. Deus nos amou tanto que Ele foi nos orientando no sinal, para que vocês não sejam enganados, para que vocês abram seus olhos, para que vocês compreendam que eu os amo, para que mesmo eu estou dizendo, mesmo eu não podendo me aproximar de vocês, porque vocês são pecadores, eu sou Deus Santo. Eu vou enviar Jesus Cristo para que vocês cheguem para perto do meu. Eu vou enviar Jesus Cristo de Nazaré para que vocês se aproximem de mim. E o sinal é esse: Ele vai nascer em Belém. Depois nós vemos todos os profetas está dizendo que ele nasceria de uma virgem. Isaías 7,14, portanto, mesmo o Senhor nos dará um sinal, a virgem conceberá à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. E nós vemos o cumprimento, então, isso em Mateus 1,8, Lucas 1,26. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de que coabitasse com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E se cumpriu. Maria não tinha conhecido José, não tinha tido relações sexuais com José. E nós vemos aqui o céu como testemunho do nascimento desse homem. Por divina revelação, os anjos apareceram a Maria ali por sonho e por visão, declararam a ela que ela seria a mãe do Salvador. E então nós vemos que aí Jesus Cristo veio ao mundo, se cumprindo mais uma profecia. Depois nós vemos acerca do evento da sua morte e ressurreição, fala sobre o Messias seria vendido por 30 moedas de pratas. Quem não conhece o Judas? Quem não conhece o traidor? Tem muitas pessoas com apelidado de Judas. Foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E o mais, eu falo assim, o mais absurdo, só não vê quem não quer, pastor Evaldo. Que Jesus falou assim, e essas moedas que você preço de sangue seriam lançadas no campo das oliveiras. Aí o que Judas fez com as 30 moedas de prata? Foram lá devolver no campo das oliveiras aos sacerdotes. Que eles não quiserem jogar lá no campo das oliveiras para ser sepultura para os mortos. Se cumprindo mais uma profecia. Nós vemos que Jesus Cristo falou sobre que o Messias seria açoitado. Isaías 53, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. E nós vemos o cumprimento disso em Mateus 27, a sua crucificação. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, pois havia de açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Disse que o Messias seria golpeado e cuspido. Isaías 56. Em Marcos nós vemos o cumprimento, então alguns começaram a cuspir nele, a cobrir o rosto, dar-lhe murros e dizer, que parece novela, né? Falou o que aconteceu, falou e disse. Foi falando e foi acontecendo, jovens. Às vezes nós começamos a estar estamos encantados com esses seriados aí, né? X-Men, com esses super-heróis, né? Vocês vão ver que Jesus Cristo é o maior super-herói de toda a humanidade, o super-herói. O que veio o poder de dar a vida como foi Jesus Cristo de Nazaré. E isso não é ficção, não. Porque o que nós vemos lá nos desenhos animados é só ficção. O de Jesus aconteceu de fato. Nós vemos que ele foi cuspido pelos homens, os homens os maltrataram, os homens desprezaram Jesus Cristo. E isso foi acontecendo várias outras profecias que eu vou falar no nosso tempo. Então nós vemos que Jesus Cristo veio conforme foi pronunciado, se cumpriu as Escrituras. Jesus Cristo veio e os céus deu testemunho da vida deste homem ao pisar na terra. O que mais impressiona Jesus é como a sua vida foi sobrenatural. Foi além da capacidade nossa de homens naturais que somos pensar sobre a vida dele. Nós vemos em Mateus 6, capítulo de número 2, quando Jesus Cristo nasceu ao mundo, nós vemos que Jesus Cristo Deus manifestou no céu um sinal aos magos. Ao Jesus Cristo vir à terra, ser gerado por Maria, uma manjedoura, diz que os magos viram a estrela do Oriente.
E eles vieram seguindo Jesus para o adorá-lo. Olha que maravilha! Jesus Cristo, desde o seu nascimento, ele atraindo os homens a reconhecerem a sua majestade. Um nascimento totalmente sobrenatural. Os céus dando testemunho da vida deste homem. Os homens estavam sem esperança. O mundo antigo aguardava o cumprimento dessa profecia. Os homens esperavam o Messias aguardado. E Jesus Cristo veio por meio de uma virgem. Veio para que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas lhe deu o poder de todos quando crescem em Jesus Cristo serem chamados filhos de Deus. E nós somos esses filhos de Deus, porque reconhecemos a glória de Jesus Cristo. E isso não é fruto da sua cabeça, da sua imaginação, do seu esforço. Nós vamos aprender isso. Nós vemos que os homens tiveram essa revelação de Deus. Os magos foram adorar Jesus Cristo. O seu nascimento já foi adorado. Quando Jesus Cristo estava no ventre, aconteceu algo milagroso. Quando a minha mãe de João Batista teve um encontro com Maria, diz que ao Isabel se aproximar-se de Maria, ela viu que o Messias estava no ventre de Maria, porque ela sentiu João Batista soltando, porque o ventre foi cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que desde o seu ventre ele já estava manifestando a sua glória diante dos homens. Os homens estavam vendo que o Messias estava vindo ao mundo. E nós percebemos que quando ele nasceu, na sua adolescência, estavam entre os doutores. O primeiro momento que a consciência de Jesus Cristo, sua criação, é despertada como Filho de Deus. Imagina um menino de 12 anos no meio dos doutores, dos pensadores, dos homens que conheciam da lei, da justiça de Deus. Assim eles pensavam. Aí diz que Jesus estava entre esses doutores. Já estavam discutindo sobre ele. Aí o pai e a mãe de Jesus, Maria, procurando, parece que até é engraçada a história, né? Procurando, ele falou, achava, onde você estava, Jesus? Porque ao invés de procurar também, tratar dos negócios do meu pai. Imagina um menino de 12 anos falando igual desse. Mas como ele já sabia que ele era filho de Deus, eles não se assustaram. Mas Jesus Cristo está mostrando que ele vinha cumprir uma missão. Os homens reverenciavam esse homem. Nós vemos que Jesus Cristo, então, ele começa o seu ministério, é batizado por João, e mais uma vez o céu dá testemunho desse homem. E diz que, no capítulo 3, versículo 16 de Mateus, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Imagina a cena, jovens. Isso aqui é coisa que vocês assistem filmes. Vai ler a Bíblia para vocês ver o que a Bíblia fala sobre ficção. Que vocês não têm como ficção, mas ela é verdadeira. Aconteceu. O céu abriu e ouviu sua voz dizendo: Olha, está vendo esse tipo de sair da água? É o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Vocês estão seguros com ele. Pode seguir a ele, porque ele é o meu enviado. Ele é aquele que eu prometi desde os tempos antigos que vocês estavam aguardando. Agora, esse Jesus Cristo está vindo do céu dando testemunho. Por que não acreditar em Jesus? Se o céu abriu, se Deus deu testemunho da sua filiação, por que ficar aí, jovem, às vezes indeciso, uma hora lá, outra cá? Se isso aconteceu, é verdade. E se é verdade, nós estamos seguros. E se os homens deixaram isso escrito na história, está fechado. Nós estamos tranquilos, porque o céu deu testemunho desse homem. O céu bateu continência mostrando a sua glória. Esse é o Filho de Deus. Pode crer nele. E Jesus Cristo então se levanta depois do seu batismo. E ele vai ali e começa a chamar os seus primeiros discípulos, atraindo para si. Isso aqui parece loucura, para mim é loucura isso aqui. Capítulo 4 de Mateus, versículo 18. É Jesus andando junto ao mar da Galileia. Viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pecadores de homens. Então eles, deixando a rede, imediatamente o seguiram. Isso aqui para mim é coisa de outro mundo. Jó, você já falou para imaginar? Vamos supor que Jesus não veio, ele nem morreu ainda, vamos supor. Sabe para pensar, Jó? Aí de repente, do nada surge um judeu.
um judeu ali se intitulando o Messias, falando que eu sou o pão da vida que desceu do céu, quem comer de mim jamais terá fome. Já vamos começar, Jó? Irmão, assim, está aparecendo como dizendo que eu sou Jesus. Aí do nada aparece lá no seu Shimoto, lá na calma, quando você está falando assim, ó. Vem. Me segue. Enquanto você está torneando peças aí, fazendo torno de peças, formulando peças aí, eu vou chamar você para ser formuladores de caráter de homens, pregando o meu evangelho. Você deixaria a peça lá na fábrica e sairia do lado sem dar satisfação que vai fazer você Jesus? Meu Deus. Você não parou para pensar? Você acha que você é crente porque você é inteligente? Você acha que você é cristão porque simplesmente Jesus mesmo é alguém interessante para se ter. Isso é loucura para nós. Mas nós vemos que Deus nos testemunho de homens ao ouvir a voz de Jesus Cristo, ao ouvir a voz de Deus nitidamente, eles reconheceram a obra de Deus e fizeram eles abandonar imediatamente a sua tarefa. Eu não abandonei o serviço, eu não abandonei para seguir Jesus, mas eu abri mão de todos os meus sonhos quando eu fui naquela igreja, eu casar que poderá estar na jovem, para seguir o homem chamado Jesus Cristo. Porque eu vi que nele existia algo diferente no meu coração. E esses homens fecharam a garganta exatamente vocês que é loucura. É loucura. E nós vemos que Jesus começa a fazer os seus milagres. O que falar dos seus ensinos? Professores de escola dominical, treinadores. A Bíblia diz que nós temos que ser exemplo de Jesus, né? Aí diz que os homens falavam assim os ensinos de Jesus, como que não ensinava. A ponto que em João, capítulo 7, versículo 46, diziam: que sabedoria é essa? Que palavras são estas? Ninguém diz essas coisas como esse homem dizem. Os homens se encantavam com os ensinos deste homem. As pessoas eram atraídas pelas palavras deste homem. Enquanto os religiosos, os líderes religiosos da época, tratando sobre espiritualidade, eram homens que falavam somente daquilo que era aparente, porque não viviam o que ensinavam. Porque o pecado estava com eles. Apareceu um que perdeu toda a religiosidade. Apareceu um que tirou toda a máscara daqueles homens, dizendo que o pecado está dentro de você. Você acha que adultério quando alguém está deitado com uma mulher na cama? Eu digo a vocês que já cometeu adultério quem desejou uma mulher dentro do seu coração. Então Jesus Cristo começa a mostrar para ele que o problema daqueles homens era o seu interior. E as pessoas se maravilhavam. Aí só uma pergunta que não tem nada a ver com a mensagem, mas uma pergunta dos pregadores e os ensinadores, quando nós estamos diante da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que eles pensam quando nós estamos ensinando a palavra de Deus? Será que nós se preparamos o suficiente para ser parecidos com Jesus no ensino? Será que nós nos preparamos o suficiente para que as pessoas entendam as palavras de Jesus Cristo através da nossa boca? Aleluia! Porque a gente tem que ir com a consciência, nós que somos professores pregadores, como não sou pastor da igreja, me perdoe, mas nós que estamos à frente ensinando a igreja, nós temos que chegar aqui sabendo que nós estamos conduzindo as ovelhas de Cristo aos passos dos verdejantes. Mas infelizmente existem algumas pessoas que se deparam diante da noiva do Cordeiro, pensando que é um chiqueiro de porcos levando o resto para a igreja comer, para as pessoas ouvirem. E nós precisamos ser parecidos com Jesus, atrair os homens, não a nós. Não porque nós falamos bonito, não porque nós ensinamos bonito, porque nós tiramos o brilho da cruz assim fizermos, mas para que as pessoas possam ouvirem nossas palavras, a verdade de Cristo, o Cristo pregado, o Cristo ressuscitado, pregamos com clareza, e ouça aqui o Evangelho de Jesus Cristo aos homens. Ensinar a igreja a palavra de Deus genuína e verdadeira. As pessoas se maravilhavam diante do ensino desse homem. Que palavras são essas? Que sabedoria são estas? As pessoas admiravam e atraíam as pessoas através do seu ensino. Um homem que atraiu as pessoas, porque como ele se conduzia em verdade diante dos homens, na vida dele acompanhava um negócio chamado milagres.
manifestações de poder. Porque nós vemos que existem muitos de nós hoje, queremos pegar, queremos ganhar as coisas do brinco, pensando que o poder consiste na eloquência do homem. Mas a verdadeira autoridade espiritual na vida do homem consiste na vida que ele vive com Deus em obediência à sua palavra. Todo que vive em Deus manifesta o seu poder. Porque Cristo, essa era a essência da autoridade da pessoa de Cristo. Ele não alcançava as emoções dos homens, mas ele despertava e alcançava a mente e a consciência dos homens pecadores. E quando ele alcançava a consciência dos homens tinham a capacidade de crer que ele era o filho de Davi. E porque criam que ele era o filho de Davi e sabiam que somente Jesus poderia fazer aquilo por eles, os homens não poderiam fazer. Por isso que Jesus Cristo se preocupou em ensinar os seus discípulos, trazer ensino à igreja. Porque tem tantas pessoas que, por nós sermos pentecostais, desprezam os estudos bíblicos, na escola dominical, desprezam o momento onde você vai estar ali, você recebendo um alimento sólido. Quando como se nós pensássemos que viver o Evangelho é só viver nas nossas loucuras, nos nossos arrebatamentos emocionais. Agora, quando a consciência é despertada, a verdade é retida. E quando a verdade de Cristo é retida no coração, o milagre acontece. Porque essa foi a quando Jesus ele começava a ensinar a ganhar uma consciência. Aí os homens eram atraídos por essa verdade. A tal ponto que passou ali um homem de alto escalão, o senhor Jairo, no ciclo de Marcos, disse que a sua filha estava moribunda, quase à morte. Só que esse homem conhecia a lei, e como um homem conhecedor da lei, ia se prostrar aos pés de Jesus Nazareno Galileu. Só que ele foi atraído pela verdade que esse homem ensinava e se conduzia diante dos homens. A ponto que Jairo é um homem em alto escalão, ali, chefe da sinagoga. Um homem que se ensinava espiritualidade, mas a sua autoridade acabou quando a morte bateu na sua casa. Ele não poderia correr. Cadê os saduceus? Cadê os fariseus? Cadê a idade mais fácil dos sacerdotes da época? O que esses homens poderiam fazer em seu favor? Mas eles se reconheceram que existia um homem na terra chamado Jesus Cristo de Nazaré. E ele foi em direção a esse homem e não se preocupou com a sua autoridade, porque a necessidade que ele tinha, o homem nenhum tinha poder para resolver, senão aquele que era chamado Filho de Deus. Esse homem chegou, chorou aos pés de Jesus Cristo e o adorou. Ele reconheceu a divindade de Cristo. Aí Jesus Cristo foi com ele, seguiu com ele na casa dele, foi com ele na casa. Quando ele estava indo, uma mulher tocou Jesus Cristo. Nós vemos que homem impressionante, que homem maravilhoso. Ele é a lei mais grande da sociedade. E ele dá filhos, a mulher mais desprezada entre os homens por causa do seu fluxo de sangue. Uma mulher que vivia a parte da sociedade, que os homens não davam a atenção, porque ela não poderia sair dos homens por causa do seu fluxo de sangue, uma mulher totalmente desprezada. Jesus Cristo teve tempo para trás. E quando estava indo no caminho, teve tempo para a mulher do fluxo de sangue. Quando ela tocou nas suas orlas, Jesus falou: de mim saiu virtude. Jesus falou: perdoados são os pecados, mulher, vai em paz. Ela recebeu a cura para a sua vida. Jesus tem tempo para todo mundo. Mas nós pensamos que Jesus Cristo não olha mais para nós, nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. Mas eu tenho que te dizer, meu irmão, que Jesus Cristo é o mesmo ainda. Ele está operando na vida de uns, mas também pode operar na sua vida hoje. A única conselho que eu te dou é que Jesus está aqui hoje para o que fez. Se conduza com ele para mim, mesmo que ele pare. Mesmo que o tempo pareça estar longe. Creia, porque Jesus Cristo de Nazaré tem poder para fazer milagres, meus irmãos. Aleluia! Às vezes você está olhando, pastor. Eu já não vejo mais solução na minha casa, aquele homem já está cheirando mal. Eu não vejo mais aquele homem que se viciado na pornografia feia. Jesus Cristo de Nazaré que te salvou, tem poder para salvar e libertar o coração dos seus filhos. Venha fazer ele no nome de Deus. Pastor, não aguento mais com o filho que se afastou do Evangelho. Creio um pouco mais que se ainda existe uma luz dentro daquela casa, o ano aceitável do Senhor ainda pode chegar. Os homens podem ser libertos. Aleluia. Mas você
na sua vida hoje. Creio que Deus pode liberar uma palavra sobre a tua vida hoje, dizendo: vai, filha, a tua precisa hoje não trabalhando no coração dela. Aquele homem, daquela mulher, aquele jovem. Mas nós deixamos de crer, mas não deixe. Insista um pouco mais, porque hoje Jesus Cristo pode, quem sabe, hoje não é o dia. Quem sabe essa semana você será surpresa por um milagre de Cristo, desse homem maravilhoso, desse homem extraordinário. Aleluia, 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 aleluia. Os homens foram atraídos por Jesus Cristo pelos seus milagres, a tal ponto que 4 amigos levam os seus amigos, porque soube que Jesus Cristo estava no casa. A verdade era tão pulsante de Cristo no coração daqueles homens. Eles se sentiam tão atraídos pela verdade que eles se conduziam, que eles levantou o paralítico em cima do teto, fizeram um buraco no teto para descer o paralítico. Quando Jesus Cristo viu que ele era de pior que aqueles homens, ele falou assim: perdoai os meus pecados. Aí todo mundo falou: nossa, irmão, eu acho lindo essa passagem. Jesus falou assim: o que é mais fácil dizer, perdoados são teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder dos céus e também a terra como a sua cama agora, e saiam andando, e saiam correndo. Aleluia! Jesus Cristo tem poder! Ele tem poder! Aleluia! Você pode não querer acreditar em mim, sim, mas acredito pelo menos na palavra que eu estou pregando nessa noite, que essa palavra é a verdade. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a verdade da vida. Jesus Cristo tem solução, Jesus Cristo chega, as coisas começam a acontecer imediatamente. E nós vemos que Jesus Cristo foi atraindo aqueles homens até ele chegar em Mateus 16. Acho maravilhoso essa passagem, abra comigo. Mateus 16, eu vou falar para vocês aqui, vocês abriram, olha para mim agora. Eu queria que cada um de vocês guardasse esse texto bíblico e levasse embora dentro do seu coração. Se você, querido irmão, entender o que está escrito nesse texto aqui, meu Deus do céu, quando você entrar no curso, seu filho não será o mesmo. Quando você acordar na segunda-feira brava para trabalhar, nunca mais será segunda-feira brava. Quando você abrir os seus olhos, você vai dar júbilos de glórias a Deus. Nunca é verdade que vai se compreender esse texto. Eu quero que você guarde, agora. Guarde porque, pastor Evaldo, me liga. O dia que você ver esse jogo entrar aqui dentro, não glória a Deus. Porque se mudar, é porque ele compreendeu quem. Meus irmãos, se você entrar num culto como esse, você dá muito glória a Deus. Está com alguma coisa que ainda não foi revelada no seu coração. Tem alguma coisa que você precisa entender sobre o Evangelho ainda. Você precisa entender alguma coisa sobre Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ler o texto. Depois de Jesus Cristo atrair os homens, através do seu ministério, do seu ensino, dos seus milagres, ele aparece aos seus discípulos dizendo isso. 16, a partir do 13, chegando Jesus às partes de Cesaré, e interrogou os seus discípulos dizendo: que diz os homens ser o filho do homem? E disseram eles: uns João Batista, outros quem? Outros quem? E um dos profetas. E disse ele: e quem de vós? E vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurados Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus Cristo, quando ele chegou, ele atraiu as multidões, mas ele se preocupou em saber o que os discípulos diziam a seu respeito. Porque Jesus Cristo queria saber se realmente o coração, a consciência deles tinha sido revelada.
Se o Pai já havia se manifestado para aqueles homens, aqueles homens faziam, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias. Só os homens top do antigo mundo, porque Elias fazia fogo cair do céu. O homem não conheceu o momento porque ele foi tomado para Deus por um redemoinho. Vai vendo aí a história verdadeira. Isso é história. Aí as pessoas tinham essa impressão, aparentemente boa, mas não o suficiente para salvar a sua alma. Aí Jesus Cristo fala: e vocês, o que vocês dizem ser filho do homem? Aí Pedro fala assim: conhece o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus Cristo fala assim: Pedro, você é bem-aventurado. Eu quero dizer as mesmas palavras dele para vocês. Vocês são muito felizes. Vocês são muito felizes, sabe por quê? Isso que vocês compreendem hoje, que ele é o Filho de Deus. Vocês confessaram a Cristo como Salvador, crendo no Cristo pregado no madeiro. Não é fruto do seu esforço, não é fruto da sua inteligência. É porque Deus, a seu tempo, se manifestou no seu coração. A revelação do Senhor é Deus. Sabe uma coisa? O mundo inteiro procura isso de você, e você tem o mundo inteiro procura, pastor. O mundo inteiro está atrás dessa revelação, mas ainda não acharam, mas ainda não conhecem. Mas eu e você somos privilegiados, somos ousados, temos sentido uma menina dos olhos de Deus, porque nós chegamos à compreensão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Porque que o homem na sua vida natural pode falar assim: não, porque eu seguisse Jesus, eu não falei lá atrás, vocês lembram? Você acha que vocês têm capacidade para crer no homem que você nem conhece, você nunca viu, e você crê que ele é o Filho de Deus e salvou a sua vida? Se o Pai não se manifestar no seu coração, você jamais terá o conhecimento dessa verdade. Deus se manifestou, e por isso vocês são muito felizes. E sabe por que nós somos glória a Deus? Porque somos felizes na terra. Porque Cristo nos salvou. Abrimos os nossos olhos e por isso vemos. Eu louvo a Deus porque eu creio em Jesus Cristo. Aleluia. A maior experiência da minha vida é Jesus Cristo de Nazaré. O que me vem na mão dos meus sonhos é Jesus, essa revelação no meu coração. Aleluia. Por isso que eu não dá as faturas já com pessoas da faculdade assim quando eu era jovem. Eu lembro até hoje porque quando eu era presbítero, eu tinha 24 anos de idade, as pessoas vinham aquela loucura na igreja e falavam assim: Dona, vai aproveitar, cara, que você está fazendo aqui é só vida na igreja, lá de pastorzinho. Eu só tenho no coração, só pensar comigo, se você não sabe a revelação que eu recebi. Meu Deus! Meus olhos foram abertos. Quando me anunciaram Jesus Cristo de Nazaré, eu tive a revelação incrível que Ele era o Filho de Deus levantado para salvar-me da condenação eterna debaixo da ira de Deus. Aleluia! E não somente isso, depois nós temos o peso dessa revelação, porque a gente pensa que nós alegramos, né? Deus nos revelou, mas nós temos que alegrar muito mais ainda pela próxima revelação de que Deus estava falando a Pedro. Falou assim: Pedro, você é um homem muito feliz, porque o Pai revelou isso, não foi carne nem sangue, foi o que eu não tenho poder de convencer nenhum de vocês para essa minha pregação. Mas como prego, existe um Espírito Santo que age como prego. E esse Espírito Santo ele tira as escamas dos olhos dos homens, que os homens se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus Cristo de Nazaré. Porque qual argumentação teria para fazer você acreditar? Uma coisa que você já viu de muitas pessoas falando, só está ouvindo mais um. Mas quando o Espírito Santo age na vida do homem por meio da pregação do Evangelho, os seus olhos se abrem para essa verdade. Arrependido, eles creem no Evangelho de Cristo. E quando isso acontece, não precisa de muita insistência, não. Não precisa ficar ensinando. Nós vemos aí Atos dos Apóstolos que os homens, quando Pedro pregou, Pedro ficou lá fazendo favor. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer? Quem quer? Quem quer? E ele simplesmente pregou e disse que os homens aterrorizados voltavam as mãos das suas cabeças, dizendo: o que faremos nós? Matamos Jesus Cristo, Filho de Deus! O Espírito Santo fez eles se recompungirem dentro de si, reconhecendo a maldade que eles fizeram contra o Filho de Deus que pisou na terra. Porque quando o Espírito Santo age, não precisa de força humana, porque não é o homem que convence. Não precisa de sabedoria humana, porque não são palavras que convencem. O que precisa ser o poder do Evangelho de Cristo, que se chama poder de Deus para começar